Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um caso que eu estou trabalhando no consultório, o caso ainda está em progresso, uma verticalização de molares utilizando o Bract duplo slot. E a ideia é trazer alguns pontos relacionados a essa biomecânica e como esse Bract pode nos auxiliar e tornar essa biomecânica confortável, cômoda, previsível e controlada diante dessa situação clínica. Esse é o caso que eu estou trabalhando. É uma paciente jovem que teve precocemente a perda do primeiro molar inferior e com isso a mesioangulação do segundo molar em direção a esse espaço remanescente. Diante de um quadro desse, existem várias alternativas para se fazer a verticalização deste molar. Uma delas, muito utilizada, obviamente, é o binômio, né? Mini implante como ancoragem e um fio de aço ou um fio de TMA realizando um braço de força e assim realizando a verticalização deste dente. No entanto, um dos pontos que eu acho muito crítico em relação aos mini implantes, e já antecipo que não há melhor ancoragem absoluta senão de um mini implante, contudo o mini implante ele nos dá algumas desvantagens em relação ao seu uso. Talvez a pior delas é um quadro de periimplantite gerado por uma falta de higiene por parte do paciente e com isso a perda deste mini implante, o que muitas vezes pode levar o ortodontista a recolocar este mini implante 1 ou 2 meses depois naquele sítio. E com esse tempo parado, a biomecânica também se encontra estagnada. Nesse caso aqui eu estou usando o Bract duplo slot. Obviamente aqui no canal vocês já viram, é um Bract que ele tem 2 slots retangulares abertos no centro da peça. E isso me dá a possibilidade de trabalhar com um sobrearco, com 2 fios ao mesmo tempo. A ideia é muito simples. Inicialmente eu faço todo um alinhamento e nivelamento do arco inferior, de segundo pré a segundo pré, e uma vez que eu chegue ao final deste alinhamento e ingresse com o fio de aço, neste caso aqui o fio de eleição é o 17 por 25 de aço, que foi o arco que eu escolhi para ser o arco de ancoragem, o arco de estabilização dos meus dentes. Este arco ele se encontra no slot mais cervical dos dentes. Enquanto isso, eu estou utilizando no slot mais incisal, mais alto desse Bract, um fio 18 termoativado, que vai ser o fio que eu elegi para iniciar a verticalização desse molar. Reparem que o fio 18 de termoativado, ele sai do primeiro premolar e ingressa até o tubo mais alto, ou o tubo incisal do molar. E ali é gerado uma pequena deflexão que vai me gerar o movimento de distoangulação ou de verticalização deste Bract. Nesse momento aqui, quando eu iniciei a biomecânica, o Bract do segundo premolar ele acabou descolando. Então eu acabei deixando de fora, mas vocês já reparem que na segunda foto de baixo, ele já está recolocado. E da primeira foto para a segunda, da foto superior para a foto inferior, vocês reparem que já tem uma boa diferença. A gente percebe que o espaço interoclusal que existia entre o molar inferior e os molares superiores já se fechou um pouco, justamente por essa razão dele já ter verticalizado, já realizou esse movimento de distoangulação, que é o posicionamento que a gente está querendo alcançar. E da foto superior para essa foto aqui de baixo, eu mudei o fio que eu estava utilizando para verticalizar o molar. Nesse fio aqui de baixo eu estou usando 16 por 22 termoativado, ou seja, eu já ultrapassei o fio redondo 18 termoativado anterior, passei para um fio mais grosso, um fio retangular, e com isso estou ainda gerando um movimento de verticalização deste molar aqui. 2 pontos que eu quero salientar em relação a essa biomecânica é que sempre que nós fazemos uma biomecânica dessas, existe uma resultante de extrusão. Existe sempre uma resultante que este molar, devido a este movimento de distoangulação, tem uma tendência a extruir. Muitos casos requerem o controle dessa extrusão. Então, se a gente tiver um caso que se apresenta com uma mordida aberta ou mesmo com um overbite correto, nós não queremos que o molar que nós estamos verticalizando extrua, podendo levar a uma possível mordida aberta ou piorar uma possível mordida aberta já existente. No entanto, se esse paciente se apresenta com uma mordida profunda, essa extrusão ela é muito bem-vinda, porque ela vai tratar também não só o lado da verticalização do molar, quanto também a maloclusão vertical de mordida profunda que esse paciente apresenta. E como é que nós fazemos esse controle vertical do molar com o Bract duplo slot? É muito simples, pessoal. É através de uma variação
de slot, ou seja, dependendo de onde o fio sai do pré-molar e entra no molar, nós conseguimos ou manter o movimento, ou seja, não extruir, tampouco intruir, ou nós podemos potencializar a extrusão ou a intrusão durante a verticalização. Então é tudo uma questão de como nós variamos o slot do pré-molar, do segundo pré-molar, até o tubo do molar que nós estamos trabalhando. Essa é a maneira como a gente consegue controlar o movimento vertical deste molar. E outra dica que eu dou muitas vezes aos colegas é com relação à colagem do tubo em relação ao molar, ou mesmo nesse caso, né, o uso de banda. Como é que eu faço? Normalmente eu colo o tubo um pouco mais errado em relação ao plano oclusal do molar. Vocês vão perceber que este tubo que está colado aqui, ele não acompanha a oclusal do molar. Ele está um pouco mais torto, ele está mais errado. Isso eu faço propositalmente, porque à medida que nós vamos verticalizando o molar ou distoangulando o molar, o fio ele vai criando uma folga natural entre o tamanho do tubo que nós estamos utilizando e a grossura do fio. E ele pode não trazer um movimento como nós gostaríamos. Quanto mais nós errarmos na colagem ou na posição do tubo em relação ao molar, mais nós vamos potencializar esse movimento de verticalização. Isso é uma dica, até porque sempre vai existir um play, um espaço entre o fio e o slot, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse caso ainda está em andamento, com toda certeza agora nas próximas consultas já vai vir bem melhorado a posição desse molar, e eu espero trazer até o final o caso completo, clínico, totalmente resolvido aqui, e aí a gente vai descobrir se nesse caso nós fechamos o espaço dessa paciente ou abrimos para a colocação de um implante. Pessoal, obrigado. Vocês podem deixar os comentários de vocês aqui no canal. Peço encarecidamente que a quem interessar possam curtir, compartilhar e enviar as suas dúvidas sempre nos comentários. Eu estarei sempre que possível respondendo a eles. Um grande abraço e tenham um ótimo dia. Até mais.